A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje nós estamos de volta com nossos estudos, falando da nossa lição desse primeiro trimestre de 2020. E hoje vamos estar falando da lição de número 3, a natureza do ser humano. O nosso texto áureo vai nos dizer assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, melhor dizendo, versículo 23. A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve-se ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança de Deus. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a natureza do ser humano. Para nos auxiliar nesta aula, estou com alguns livros, como, por exemplo, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é a nossa declaração de fé, no nosso credo, ou que nós cremos. E também estou com auxílio também do Teologia Sistemática Pentecostal. Como somos pentecostais, então estão aqui com a Teologia Sistemática Pentecostal, e aonde na página de número 247 nós vemos aqui o pastor, o teólogo, o ensinador Elinaldo Renovato, ele ensinando sobre antropologia, a doutrina do homem, no capítulo 5 deste livro, que é bastante bom também para nos auxiliar, e claro, com o nosso credo, o credo das Assembleias de Deus. Se você que está nos assistindo não é da Assembleia de Deus, mas fique à vontade e vamos estar estudando a palavra de Deus. Amados, na lição que nós vamos estar estudando por esses dias, vamos falar sobre a natureza do homem. E claro, não deixando de falar que, como assembleanos pentecostais, nós cremos, e como o nosso credo ele vai nos dizer, na página de número 78, a nossa declaração de fé, ela nos diz assim: a Constituição humana diz assim: entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Quais são elas? Primeira, física, 2 imateriais. Quais são as imateriais? Alma e espírito. Então, qual é a física? Corpo. Então, nós, assembleanos, entendemos que a constituição do ser humano ela é formada por 3 substâncias. Uma física, é o corpo, e 2 imateriais, que são alma e espírito. Então, isso nós dizemos por intermédio da nossa declaração de fé, que nós somos tricotômicos. Isso é, nós acreditamos na tricotomia, diferente do que algumas pessoas acreditam na dicotomia, que o ser humano é composto de uma substância só, e diferente daqueles que creem que o ser humano ele é composto de 2 substâncias, de corpo e alma. Então, nós cremos na tríplice natureza do ser humano, que chamamos de tricotomia, é o que nós vamos estar falando aqui. Então, nós vemos aí que o nosso credo ele diz isso. Por exemplo, desta Constituição, nós temos no próprio Jesus, nós vamos ver essa Constituição tricotômica. Por exemplo, a nossa declaração de fé, ela vai citar aqui o texto da onde o próprio Jesus ele fala sobre isso, por exemplo, em Lucas, capítulo número 24 e versículo de número 39, da onde diz assim: vinde as minhas mãos e meus pés,
que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Né? Ainda diz ainda em João, capítulo 12, versículo 27, diz assim, agora a minha alma, veja que ele falou em espírito, agora está falando na alma. Agora a minha alma está perturbada e direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. João 12 e 27. Ainda diz a palavra de Deus em Lucas 23 e 46, diz assim, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23 e 46. Então, nós vemos isso na própria natureza de Jesus, né? Que ele era, por exemplo, ele tinha carne, né? Nós vemos Lucas 24 e 39, da onde ele vindo e toca, veja que o Espírito não tem carne, ele fala da carne, né? Nós vemos que em João 12, 27, ele vai falar da alma, né? Ele fala da alma, agora a minha alma está, o quê? Perturbada, ele diz, João 12, 27. E em Lucas 23 e 46, a palavra de Deus, o próprio Jesus, quando ele vai clamar ali, entregar a Deus, ele diz, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Então Jesus fala da matéria carne, a física, e fala das duas imateriais que são alma e espírito. Né? Então nós vemos que a nossa declaração de fé, ela deixa isso bem claro para nós entendermos. Então é bastante interessante que o professor leve e traga essas referências para os seus alunos entender mais. Né? Então essa doutrina é chamada, como eu já falei, de tricotomia. Né? Cristo é apresentado nas Escrituras com essas três características distintas e essenciais. Todo o vosso espírito, como nós já lemos, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Toda vez eu quero dizer 15, mas é 5 e 23. E ainda diz a palavra de Deus que lá em Hebreus, muito conhecido, diz que a espada do Senhor Jesus Cristo é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Então nós vemos isso aí. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 14 a 16, e nós vemos no capítulo 3, verso 1 a 4, o apóstolo Paulo mostra o homem natural. Né? O homem natural, o termo que literalmente quer dizer pertencente à alma. Nós vemos isso aí. Nós podemos ver o que Paulo ele fala na sua carta a 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, 3 e 4, que diz assim, e eu, irmão, não vos pude falar como o espirituais, ou como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque ainda sois carnais, Cristo, são da carne. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura o quê? Carnais? E não andais segundo os homens, porque dizeis em eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sou vós carnais. Então Paulo fala sobre a carne, dizendo o homem natural, está falando ali da carne do ser humano. Né? Nós podemos ver ainda o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 2, onde ele diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais ou do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2 e 14. Então, nós vemos ainda Paulo falando em 1 Coríntios 2 e 15, ele diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós vemos Paulo falando do espírito, da alma do ser humano, o homem carnal e o homem espiritual. Paulo, ele faz essa diferença. Paulo, nós podemos ver na palavra de Deus, né? É isso aí que nós lemos, que o homem espiritual e o homem carnal.
Paulo ele faz essa diferença aí. Por essas passagens que nós já lemos no Novo Testamento, a natureza humana consiste em uma parte externa, o corpo ou a carne, que Paulo ele chama de carne, né? Então nós vemos aí que a primeira parte do ser humano é a carne, é o corpo, né? Isso nós vemos na palavra de Deus quando diz assim, ó, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Então vemos aí carne, né? Está falando do corpo, da matéria. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Porque se lembrou Deus, né? Se lembrou de quem era o carne, um vento que passa e não volta. Então está falando da matéria, aqui está falando do homem como matéria, como pó, como carne, né? Como carne aqui. Então nós vemos que por intermédio dessas passagens existe uma parte externa, o corpo, a carne, chamada de homem exterior, Paulo fala isso. E uma parte interna, né? Denominada homem interior, composta do espírito e alma. Então quando a Bíblia vai falar do homem interior, está falando aí de uma composição, da onde vai falar sobre espírito e alma, e nós vamos ver isso no decorrer da nossa aula aqui, a diferença entre o espírito e a alma. Corpo, alma e espírito, nós vamos distinguir tudo aqui. Então, composta do espírito e da alma. Nós vemos Paulo falando em 2 Coríntios 4:16, por isso não desfaleçamos mais ainda que o nosso homem interior se corrompa, né? Está falando do quê? Da carne, está falando do corpo, né? Do homem exterior se corrompa, ele diz, né? O interior, contudo, se renova de dia em dia, 2 Coríntios 4:16. Então ele fala do homem exterior, corpo, está falando do corpo, ainda que o corpo venha se corromper e tudo mais, e diz que o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. E aí nós vamos entrar na questão do corpo. Qual é a diferença do corpo, alma e espírito? Então é claro que entre o corpo, alma e espírito dá para nós distinguir, né? Agora distinguir alma e espírito é mais complicado e nós vamos tentar aqui. Primeiro que nós vamos estar falando é do corpo do ser humano, do corpo do ser, né? O que é o corpo? O corpo é um vínculo, né? O invólucro do espírito e da alma. É da parte física, o homem exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece, é mortal. Então, o corpo, ele é a parte do ser humano da onde ele é a parte exterior do ser humano, da onde, como Paulo diz, se corrompe, isso é, envelhece, né? É imortal, esse corpo vai morrer, vai descer a carne. O homem é carne como criatura perecível. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 1:24, porque toda carne é como a erva que passa, né? Então, nós rejeitamos a ideia de que o ser humano, o corpo, né? Nós rejeitamos porque existe uma ideia que algumas pessoas pensam que o corpo é a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerrentemente mal. Isso é, o corpo inerente mal, o corpo é mal, insignificante, pois ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós rejeitamos aquela ideia de que algumas pessoas dizem que o corpo é mal, a matéria é mal, não presta para nada. Então, nós rejeitamos essa ideia, porque o nosso corpo, ele é bastante importante, porque o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer no livro de 1 Coríntios 6:18, se não me falha a memória, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, o corpo é importante, pois Deus irá ressuscitar o nosso corpo, né? Conforme nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, que diz, assim também a ressurreição dos mortos semeia-se corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. A palavra de Deus, ela nos diz. Agora, falando sobre corpo, a gente já sabe a divisão. Corpo é a matéria, é o que envelhece, né? É o que se corrompe, é o que sofre modificação. Agora, falando sobre o espírito do ser humano. O que é o espírito do ser humano?
né? O que se passa a ser o espírito do ser humano. Vamos falar sobre o homem interior, claro, que é o da onde vai fazer parte de espírito e alma, nós vamos ver isso bem. O homem interior é o seguinte: praticamente tudo o que a Bíblia diz a respeito da alma, né, também fala do espírito, né, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevêm a ela, Então, ambos, o corpo, ou ambos, melhor dizendo, o espírito, como a alma, quando a Bíblia vai falar de uns, a maioria das vezes vai estar falando do outro. E o que acontece? Eles são distintos, mas são inseparáveis. E quando o espírito, né, ambos, ou o espírito ou a alma, ela deixa o corpo, aí causa o efeito da morte. Isso é, o ser humano, ele morre, né? Então, às vezes, o ser humano é tido como corpo e alma. Às vezes, o ser humano é tido como corpo e alma. Daí, nós vemos que é chamado de dicotomia. O ser humano é visto como corpo e alma. Dupla natureza, né? Uma dupla natureza. Outras vezes, corpo e espírito. Uma vez é visto como corpo, alma, outra vez é corpo e espírito. Deus é revelado como espírito e alma. Essa interligação às vezes confunde os termos alma e espírito. Às vezes causa uma confusão. Por exemplo, vamos ler um texto para você entender um pouco mais. Por exemplo, Lucas 1, versículo 46 e 47, vai dizer assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós podemos ver outros textos que vai falar sobre o espírito. Por exemplo, nós podemos ver Eclesiastes 12:7, que diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o Deus. Então, nós vemos aí. Nós podemos ver ainda o texto de Apocalipse 6:9, que diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, muitas vezes a gente se confunde aí, né? Podemos ver Mateus 10:28. E não temas os que matam, o que podem matar o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, às vezes, nós vemos na Bíblia, essa palavra alma e corpo. Muitas vezes a gente pensa que o corpo do ser humano ele só é composto por essas duas composições, né? Mas nós vemos que existe texto bíblico que vai falar sobre o espírito, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, veja, sempre que o espírito sai, há a causa da morte. Assim também a fé sem as obras, ela é morta. Tiago 2:26. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Eis aqui o meu servo, a quem substenho, o meu eleito, em quem me comprais a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Isaías 42:1. Nós vemos isso aí. Então, nós vemos, a palavra de Deus vai falar sobre carne, já falamos a carne, que é a parte material, corpo. Paulo ele fala em suas passagens. Vemos aqui falando sobre o espírito do ser humano, espírito, alma, né? Às vezes aparece espírito, aparece alma, né? Então, nós vemos aqui. Vamos dar uma continuação. Agora, o espírito do ser humano. Nós podemos ver ainda um pouco sobre o homem interior. É bastante importante notar isso aqui, que o Espírito Santo opera por meio do espírito humano, né? O mesmo Espírito testifica com o vosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Mas isso nunca se diz com respeito à alma do ser humano. Então,
O espírito do ser humano é que se comunica com uma parte espiritual. Então nós podemos dizer que o corpo, ele é a parte que se comunica com o mundo físico, e o espírito é da onde se comunica com o mundo espiritual. É por intermédio do espírito que você vai se comunicar com Deus. Com Deus. Mas isso nunca se diz a respeito do espírito, como nós já vemos do ser humano, da alma do ser humano. A Bíblia fala sobre o homem perder sua alma, como nós já lemos. Pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem a recompensa da sua alma? Né? Mateus 16, 26. Essa linguagem, todavia, nunca é usada a respeito do espírito. Você perdeu o espírito, não. A alma e o espírito são substâncias espirituais incorporáveis. Isso não existe corpo, são invisíveis. Apesar dessas características comuns, são entendidas, distintas, porém inseparáveis. São os dois lados da substância não física do ser humano. O homem interior, que Paulo ele fala em Efésios 3,16. A Bíblia apresenta vários termos para indicar a parte espiritual do ser humano, além de alma e espírito, pois como mente, vontade e uso metafórico de coração, rins e etc. O espírito do ser humano. Vamos entender um pouco sobre o espírito do ser humano um pouquinho mais. Ensinamos que o espírito, isso é, que o espírito, como parte integrante do ser humano, é distinto da alma, é diferente. Espírito é diferente de alma, né? Que às vezes é confundido com ela, porque os dois elementos são inseparáveis de substâncias imateriais. O espírito foi colocado por Deus no interior de Adão, porque este foi criado por Deus. Então Deus ele soprou e colocou o espírito dentro de Adão. O espírito do homem está em todos os seres humanos. Então o espírito, né, humano está em todos os seres humanos. Nós podemos ver aí um texto que vem a falar sobre isso, que o espírito do homem está em todos os seres humanos. Ezequiel, ou Zacarias, melhor dizendo, 12:1 diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala ao Senhor, o que estende os céus e o que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro do homem. Então todo homem vai ter esse espírito, né? E o espírito está dentro do corpo. O espírito ele vai estar dentro do corpo do ser humano. Nós vemos aí a palavra de Deus que diz assim, ó: com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías 26:9. Quanto a mim, diz Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. Então veja que o espírito está dentro do corpo, mora dentro do corpo. E as visões da minha cabeça me espantavam. Daniel 7:15. Então o espírito está onde? Está dentro do corpo do ser humano. Então vemos aí. É por meio dele, né? É por meio dele, de quem? Do Espírito, que se adora a Deus. Não existe outro meio de adorar a Deus. Mas chegará a hora, o texto que nós já lemos aqui, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É que ele se torna também o centro da devoção a Deus. Ele se torna também o centro da devoção a Deus. Que falei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. Então nós vemos que ele se torna parte da devoção a Deus, né? Diz ainda mais: quando passa a ser morada do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus nos diz, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, Romanos 8:16, do Espírito humano provém os desejos de buscar as coisas espirituais. É do Espírito humano que
aparecem os desejos de buscar as coisas espirituais. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11, bastante conhecido, né? Agora, o que é a alma? Falamos sobre o espírito. O espírito é a parte da onde se comunica com Deus, a gente fala com o Senhor, é a parte da onde nós nos faz ser devotos a Deus, é a parte que nós se comunicamos com o Senhor. Falamos do corpo, o corpo é o perecível, é o exterior, é aquilo que se vê, aquilo que envelhece, se passa, é pó. E falamos de uma substância exterior, interior, que é o espírito. Agora vamos falar da alma. O que é alma? A alma é espírito? Não, a alma não é espírito. A nossa declaração de fé vai deixar bem claro isso, que diz assim: a palavra alma tem vários significados na Bíblia. Nós devemos ter cuidado quando nós vamos ler a palavra, para não confundirmos alma com espírito. A palavra alma tem vários significados na Bíblia, a saber, alma na Bíblia pode ser, primeiro, o próprio indivíduo, pode estar falando de uma pessoa, pode estar falando de um indivíduo, né? Porque a palavra de Deus diz assim: a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18:4. Alma, né? Pode estar falando também sobre a pessoa, falando sobre pessoas, né? Falando sobre pessoas. Por exemplo, quando nós vamos ler aqui, por exemplo, deixa eu me ver, Êxodo 1:5 diz assim: todas as almas, pois que desceram de Jacó, foram 70 almas. Então veja aqui, a alma aqui está falando de pessoas, né? Então está sendo contado como também indivíduo, pessoas. Então foram 70 pessoas que desceram, né? Diz aqui o texto, 70 almas que desceram, né? Ali, porém estava no Egito. Aí diz ainda aqui a palavra de Deus em Romanos 13:1, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades. Alma aqui também é pessoa. Então, a alma aqui não está falando do respeito do interior. Exterior é a pessoa, está falando de pessoa. Então, tem esse significado. Por exemplo, é a vida, também significa a vida, conforme nós podemos ver aqui, ó, em Jó 12:10, diz assim, ó, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Ainda diz ainda em Mateus 10:39, diz: quem acha a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, alma aqui, conforme nós vemos no texto de Jó 12:10, é que está na sua mão, a alma, isso é, vida, a vida aqui. Alma também, a alma é a sede do apetite físico, né? Nós podemos ver aqui o texto que diz em Números 21:5, diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeram subir do Egito, para que morramos neste deserto. Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma, está falando aqui a alma, veja aí a sede, né? A alma tem fastio deste pão vil. Então veja aí que a alma é a sede das emoções, né? E diz, a nossa alma tem fastio, veja aí, está falando de emoção, de algo que, né, nós ainda vemos que ainda diz em Deuteronômio 12:20, diz assim, ó, quanto ao Senhor teu Deus, deleita-te os teus termos, como te disse, e disseres, caminharei, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo. Então veja, a alma, ela tem fastio, né? Tem desejos, veja aqui, já vem as partes do desejo de comer, conforme todo o desejo da tua alma comerás carne. Então, veja, a alma é a sede dos desejos, né? E nós podemos falar das emoções, do desejo tanto os bons como ruins, das paixões e do intelecto. É o centro afetivo, volutivo, moral, é a vida humana. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. Isso é, como é que a alma ela se comunica? Como é que a alma aonde é que ela age? Ela se comunica com o mundo exterior, né, por intermédio do corpo.
né? O corpo é uma caixa onde mora uma alma, né? Que essa alma ela tem desejo, tem intelecto, é inteligente, tem vontade, né? E as vontades e os desejos dessa alma, ela é expressa por intermédio do primeiro indivíduo, que é o corpo do ser humano. A alma é a substância incorporal e invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele, né? Então, sendo também consciente mesmo depois da morte. Então, a alma ela permanece consciente mesmo depois que a pessoa morre. A alma ela permanece consciente, né? Nós vemos aí o texto de Apocalipse 6, 9 a 10, né? Que vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E veja, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja aí, né? Então a alma, mesmo depois que você morre, ela permanece consciente. Ela permanece consciente. É quando a pessoa passa para o outro lado. Agora, ô irmão, o fôlego de vida nos animais. Um animal, ele tem uma alma também ou não? Qual é o diferente do ser humano para o animal? O animal, quando morre, ele tem uma alma, ele vai para o céu? Não, o animal é diferente. Os animais foram criados por Deus conforme a sua espécie. A palavra de Deus diz em Gênesis 1 e 21, 24 e 25. Mas o ser humano foi criado à imagem e semelhança. A imagem de Deus criou macho, fêmea, Deus os criou. A palavra de Deus nos diz, nós já estudamos isso em aula passada, Gênesis 1 e 27. A natureza física do ser humano é o que há de comum com os animais, as plantas, sendo que nossa estrutura física é mais complexa. Essa diferença é, portanto, de grau. A Escritura chamam de alma vivente, tanto o ser humano como os animais. Há, porém, diferença no tipo de alma que o homem possui, pois os animais têm uma alma rudimentar. Mas, irmão, o que é isso? O animal tem uma alma rudimentar. O termo sangue, às vezes usado para designar a vida dos animais, né? Que nós podemos ver aqui um texto da palavra de Deus, né? Que diz aqui em Levítico 17 e 14, diz assim, ó: portanto, é a alma de toda a carne, o seu sangue, e pela sua alma, por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne e o seu sangue, qualquer que comer, será extirpado. Levítico 17 e versículo 14. Então, nós vemos aí, estamos falando sobre o animal, né? Aí nós vemos aqui como o termo sangue, às vezes, é usado para designar a vida dos animais. Assim como nem toda a carne é a mesma carne. Nem toda a carne é a mesma carne. Da mesma forma, nem toda alma é a mesma alma. Pois Deus soprou nos narizes de Adão o fôlego da vida. Nos animais, Deus não fez isso. Assim, toda a alma humana foi afinada pelo Espírito que veio direto de Deus na criação de Adão. A alma dos animais irracionais, extinta na morte deles. Isso é, acaba na morte dele. Mas não é isso que acontece com os seres humanos. Não acaba ali. A declaração de Eclesiastes, que muitas pessoas usam para afirmar que o ser humano não tem, a alma do ser humano não vai para o céu, o ser humano não tem uma alma e tudo mais, né? Em Eclesiastes 3, 19 e 21, não faz menção da palavra alma ali, o que revela a morte física comum tanto dos homens como dos animais irracionais. Então, o que é que Salomão está querendo dizer? Está querendo dizer que todos os seres humanos vão passar pela morte. Ele usa como exemplo os animais. O que acontece com os animais, isso também acontece com os homens. Era o que ele estava querendo dizer. Ninguém vai escapar
da morte, né? Então, é basicamente isso que nós vamos estar estudando, a diferença, né, de corpo, alma, espírito, nessa lição. Não vou mais nos aprofundarmos tanto, li bastante aqui a nossa declaração de fé para deixar bem claro do que cremos, do que acreditamos. Nossa lição, ela vai estar aí para os professores, a gente ler, meditar, vemos aí, né? O primeiro ponto vai falar sobre a complexidade do ser humano, a natureza de Deus, né? Vamos ver a natureza dos anjos, a natureza dos homens, vamos ver que tudo é diferente, né? Deus é espírito, né? A natureza dos anjos, os anjos são espírito, já o homem, ele é corpo, alma e espírito. Vamos ver aí as características do corpo do ser humano, as materialidades, os seres espirituais criados uma só pela palavra divina, vamos ver isso aí na nossa lição. A visibilidade, tangibilidade. O que é tangibilidade? Tangibilidade é aquilo que se pode tocar, né? O corpo do ser humano. A mortalidade, vamos falar aí, né? Vamos estar falando no terceiro ponto, alma, o nosso elo com o mundo exterior. É aquilo que nós já falamos. É a sede das emoções, né? É por intermédio dela que nós se comunicamos com o mundo. A alma é inseparável do espírito. A alma é a janela para o mundo exterior. A separação da alma e do corpo, isso causa a morte, como nós já vimos. Quarto ponto, o espírito, o nosso contato com Deus. Já falamos aqui que é por intermédio do espírito que nós se comunica com Deus, né? Então o espírito é o que? A parte que se comunica com o Senhor. O elo entre o nosso corpo e Deus. A sede de nossa comunhão com Deus. E temos aí a conclusão: o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Então, Deus ele criou o homem espiritualmente. Então, o homem ele é um ser espiritual, né, que está vivendo em um corpo físico, né? Nós somos um ser espiritual que vivemos em um corpo físico. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude e eu espero você na nossa próxima mensagem, na nossa próxima aula, melhor dizendo assim, em nome de Jesus.